Você já parou para pensar que, há mais de 50 anos, conseguimos fazer algo que parecia impossível? Em 20 de julho de 1969, o mundo inteiro parou para assistir um momento histórico. Pela primeira vez, um ser humano pisava na Lua. Um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade. Essa frase de Neil Armstrong ecoou pelos 4 cantos do planeta, marcando não só uma conquista científica incrível, mas também um momento decisivo na Guerra Fria. Imagina só, em plena disputa entre Estados Unidos e União Soviética, chegar à Lua era muito mais que uma missão espacial. Era uma demonstração de poder tecnológico. E os americanos conseguiram essa façanha com computadores menos potentes que nossos celulares de hoje. Mas aqui vem algo interessante que muita gente não sabe. A Apollo 11 foi só o começo. Entre 1969 e 1972, outras 6 missões Apollo foram lançadas. 5 delas conseguiram pousar na Lua com sucesso, levando um total de 12 astronautas para caminhar na superfície lunar. Cada missão era mais ousada que a anterior, com experimentos científicos cada vez mais complexos. E aí vem a grande questão que intriga muita gente. Se conseguimos fazer isso há mais de meio século, com tecnologia bem mais limitada, por que nunca mais voltamos? Por que após a Apollo 17, em dezembro de 1972, as missões tripuladas à Lua simplesmente pararam? A resposta não é tão simples quanto parece. Na verdade, vários fatores contribuíram para isso. O principal deles? Dinheiro! O programa Apollo custou cerca de 280 bilhões de dólares em valores atualizados. Era um investimento astronômico, literalmente. Com a vitória na corrida espacial já garantida, ficou difícil justificar gastos tão altos. Além disso, as prioridades mudaram. A guerra do Vietnã estava consumindo recursos e a opinião pública começou a questionar se todo esse dinheiro não seria melhor investido aqui na Terra. A NASA passou a focar em outros projetos, como as estações espaciais e os ônibus espaciais. Mas não pense que a história acabou por aí. Nos últimos anos tem surgido um novo interesse pela Lua. Empresas privadas como SpaceX e Blue Origin, além de agências espaciais de vários países, estão planejando novas missões lunares. O programa Artemis da NASA pretende levar a primeira mulher e a primeira pessoa negra à Lua até 2025. É fascinante pensar que, mesmo depois de tanto tempo, a Lua continua despertando nossa curiosidade e imaginação. Ainda há muito a ser descoberto e explorado por lá. Mas vamos pensar juntos. Será que é só isso? Hoje temos empresas privadas com orçamentos gigantescos, tecnologia muito mais avançada, e ainda assim, nada de voltar para lá. Curioso, não? A verdade é que existe um outro lado dessa história que pouca gente fala. Viajar até a Lua nunca foi um passeio no parque. Cada missão era uma verdadeira roleta russa espacial. Não estou exagerando. Os astronautas enfrentavam riscos imensos, desde falhas mecânicas até um perigo invisível e mortal: a radiação espacial. Sabe aquele campo magnético que protege a Terra? Pois é. Quando você sai dele, fica totalmente exposto à radiação cósmica e solar. E não é como passar por um raio-x no médico, não. Estamos falando de níveis de radiação que podem causar danos sérios à saúde. E aqui vem algo interessante. Até hoje, com toda a nossa tecnologia moderna, ainda não conseguimos criar uma proteção realmente eficaz contra essa radiação para longas viagens espaciais. Os astronautas das missões Apollo? Eles literalmente arriscaram suas vidas cada vez que saíram da órbita terrestre? Mas espera um pouco. Se o problema é tão sério assim, por que continuamos mandando sondas e robôs para o espaço? Por que só as missões tripuladas foram canceladas? É aí que as coisas ficam ainda mais intrigantes. O que será que realmente aconteceu? Será que existem outros fatores que não estão nos contando? A questão do dinheiro e da segurança faz sentido, claro. Mas será que é toda a história? Uma coisa é certa, o espaço continua sendo nossa última fronteira, cheia de mistérios e perguntas sem resposta. E quanto mais a gente descobre, mais questões surgem. Será que realmente pisamos na Lua? Em 1969, o mundo inteiro assistiu Neil Armstrong dar um pequeno passo para o homem, um gigante salto para a humanidade. Mas desde então, principalmente com a chegada da internet, muitas pessoas começaram a questionar: será que tudo isso realmente aconteceu? E não é para menos.
Existem vários detalhes curiosos que chamam a atenção. Por exemplo, você já reparou que a bandeira americana parece estar tremulando na Lua? Espera aí, como isso é possível se não existe vento por lá? As sombras nas fotos também levantam suspeitas. Se o Sol é a única fonte de luz, por que elas parecem vir de direções diferentes? E cadê as estrelas no céu lunar? Nas fotos, só vemos um fundo preto. Mas calma! Antes de você começar a acreditar que tudo foi filmado em um estúdio secreto da NASA, vamos pensar um pouco. Se fosse tudo mentira, como explicar as outras 5 missões Apollo que também pousaram na Lua? Seria possível manter um segredo desse tamanho por tanto tempo, envolvendo milhares de pessoas? O que realmente intriga é que depois das missões Apollo, a NASA mudou completamente seu foco. Em vez de continuar mandando pessoas para a Lua, passou a investir em estações espaciais e missões não tripuladas para outros planetas. Por quê? Alguns dizem que foi uma decisão puramente estratégica. Afinal, depois de vencer a corrida espacial contra os soviéticos, qual seria o sentido de continuar gastando bilhões para visitar o mesmo lugar? Fazia mais sentido explorar novos horizontes como Marte. Mas tem gente que pensa diferente. Será que encontraram algo por lá que não deveria ser visto? Por que interromper algo que parecia ser o começo de uma nova era para a humanidade? E olha que o motivo é mais intrigante do que você imagina. Dizem por aí, e isso não é brincadeira, que perdemos a tecnologia das missões Apollo. Isso mesmo que você ouviu. Vários engenheiros e ex-funcionários da NASA já vieram a público dizer que grande parte dos registros técnicos, plantas e sistemas usados nos anos 60 e 70 simplesmente sumiram. Mas calma, não é bem assim. Na verdade, muita coisa foi descartada, arquivada ou ficou obsoleta. E aqui vem a parte mais interessante. Mesmo com toda a tecnologia que temos hoje, reconstruir aqueles sistemas analógicos antigos é um verdadeiro quebra-cabeça. Pensa comigo. É como tentar recriar um rádio valvulado dos anos 50 usando apenas componentes digitais modernos? Dá para fazer? Até dá, mas não vai ser exatamente igual. E tem mais, as regras do jogo mudaram completamente. O que era considerado risco aceitável na época da Guerra Fria, hoje seria impensável. Os padrões de segurança atuais são muito mais rigorosos, e ainda bem, né? Mas isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se conseguimos chegar lá com tecnologia mais limitada, por que está tão difícil fazer isso hoje? Será que tem algo que não estão nos contando? E enquanto todo mundo ficava se perguntando isso, aconteceu uma reviravolta e tanto. As empresas privadas entraram na jogada. SpaceX, Blue Origin. Esses bilionários resolveram que também queriam sua fatia do espaço. O interessante é que essas empresas têm uma vantagem e tanto. Não precisam lidar com toda aquela burocracia governamental que tanto atrasa os projetos da NASA. Elas podem ser mais ousadas, mais rápidas. O Elon Musk, por exemplo, já declarou que quer colonizar Marte. Ambicioso, né? Mas, curiosamente, muito do que a SpaceX desenvolve tem a Lua como campo de testes. Tanto é que a própria NASA fechou parceria com eles para o projeto Artemis, que promete nos levar de volta à Lua até o final desta década. Mas aí surge outra questão intrigante. Se essas empresas são tão poderosas e têm tanto interesse na Lua, por que ainda não chegaram lá sozinhas? Será que existem obstáculos que desconhecemos? É um mistério fascinante, não é mesmo? E enquanto tentamos desvendar todas essas questões, uma coisa é certa: a corrida espacial está mais viva do que nunca. Mas desde então, silêncio. Por que será que demoramos tanto para voltar? A NASA finalmente anunciou o programa Artemis, prometendo não só retornar à Lua, mas estabelecer uma presença permanente por lá. A primeira missão, Artemis I, já decolou sem tripulação. Em breve, a Artemis II levará astronautas para orbitar nosso satélite natural e a Artemis III promete fazer história com o primeiro pouso lunar em décadas, incluindo a primeira mulher e a primeira pessoa negra a pisarem na superfície lunar. Mas aqui está o intrigante. Mesmo com toda a nossa tecnologia avançada, bilhões de dólares investidos e décadas de preparação, o projeto enfrenta constantes atrasos e contratempos. É curioso, não é? Em 1969, sob a pressão da Guerra Fria, chegamos lá com tecnologia básica. Hoje, com recursos infinitamente superiores, parece uma tarefa quase impossível.
Algumas pessoas começaram a questionar: será que existe algo na Lua que não estamos sendo informados? O lado oculto da Lua, aquele que nunca vemos da Terra, sempre gerou curiosidade. Existem relatos não confirmados de imagens misteriosas e documentos classificados que alimentam diversas teorias. Mas vamos manter os pés no chão. A realidade é que exploração espacial é complexa, cara, e cheia de desafios técnicos. Os atrasos podem ser explicados por questões práticas como segurança, política e orçamento. A transparência é fundamental na ciência, e as missões Artemis representam um novo capítulo empolgante na exploração espacial. O que vocês acham? Será que finalmente veremos humanos novamente na Lua nos próximos anos? Deixem seus comentários aqui embaixo. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre exploração espacial e mistérios do universo. Até o próximo vídeo!